Beleza, galera? Seguinte, teve um pessoal que tava com dúvida no exercício P9 de eletro, então eu fiz ele aqui na lousa pra ver se deixa claro pra vocês o que tá acontecendo. Então, se você olhar, tem 3 esferas. A A eu fiz maior do que as outras porque eu quero evidenciar que ela tem uma carga maior. Ela tem dois Qs. Esse Q é uma carga literal, então não importa qual seja, porque no segundo momento ele vai falar quanto mais ou menos de uma maneira implícita. Bom, de qualquer maneira você tem as 3 esferas, A, B e C. A é maior do que a B e C. E aí ele pergunta qual é a resultante da força em B. Então a gente vai prestar agora atenção em B. A B ela vai estar sob a ação de duas forças. Uma, que é essa azul, que é a força que C faz em B e B faz em C. E a força vermelha, que é a força que A faz em B. E aqui tá as distâncias. Essa distância é como se fosse uma estrutura matemática. Então A e B estão distanciados 3D, que também é um número genérico, e B e C estão distanciadas D. E ele deu que a intensidade da força entre A e B, que é aquela ali, e tá aqui também, ela tem o mesmo tamanho do que um vetor de 2 vezes 10 a menos 6 newtons. Essa proporção vai ser importante para a gente terminar o exercício. Bom, de qualquer maneira a gente começa escrevendo as forças. Observando a esfera B, a gente percebe que cada uma das forças vão estar no sentido oposto. Então eles vão estar se contrapondo. E de qualquer maneira a gente tem que calcular elas. E aí a gente vai usar a equação padrão, que é aquela lá que está escrita em preto, que é K vezes a carga 1 vezes a módulo da carga 2 sobre a distância ao quadrado. Se você olhar, a força entre A e B vai ficar com essa cara aqui, ó. K, 2Qs, vezes Q, sobre 3D, tudo isso ao quadrado. Simplificando matematicamente, você vai ter essa cara aqui. A gente não sabe qual é o valor numérico, mas a gente sabe que essa força é uma força que representa uma grandeza que tá em newtons. Tá ok? Fazendo a mesma coisa para a força entre B e C, você vai encontrar esse valor, K vezes Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Calculando essas duas forças, a gente sabe o tamanho do módulo desses vetores, e agora a gente vai para uma análise vetorial. Então o que a gente vai ter? Olhando só a esfera B, a gente vai ter que a resultante vai ser a força que B exerce em C, menos a força que B exerce em A, ou que A exerce em B. Tudo isso vai dar resultante que é esse vetorzinho preto. É importante perceber que o vetor laranja, que é essa proporcionalidade que a gente vai ter para valores em newtons, é uma proporção geométrica desse vetor resultante preto. Isso aqui que a gente está mostrando vetorialmente é isso que matematicamente ou algebricamente vai ficar assim. A resultante, o módulo da resultante é o módulo da força entre B e C menos o módulo da força entre A e B. Substituindo esses valores que a gente encontrou ali, a gente vai ter o quê? A gente vai ter aqui a resultante. Você vê que eu já tirei o tracinho de cima, que é para mostrar que essa força já é uma força que está em módulo. Vai ser K vezes Q, módulo de Q ao quadrado, sobre D ao quadrado, vezes 7 nonos. Isso é, algebricamente, o tamanho daquele vetorzinho preto. Porém, a gente ainda não tem o valor em newtons. Por quê? Porque o K, Q ao quadrado, D ao quadrado, é como se ele fosse uma incógnita, só que formada por 3 incógnitas, K, Q e D ao quadrado. Mas ele te deu uma proporcionalidade, ele te deu que a força entre A e B, que a gente calculou, encontrou que é K vezes Q ao quadrado sobre D ao quadrado vezes 2 sobre 9, é também do mesmo tamanho que uma força que tem 2 vezes 10 a menos 6 newtons. Você vê que eles têm o mesmo tamanho, isso quer dizer que a gente consegue construir uma relação de proporcionalidade, que algebricamente vai ficar escrita assim: K vezes Q ao quadrado sobre D ao quadrado, 2 vezes
2 sobre 9 é igual a 2 vezes 10 a menos 6 newtons. Simplificando algebricamente, a gente vai encontrar que essa variável, que é composta por k vezes q ao quadrado sobre d ao quadrado, é igual a 9 vezes 10 a sexta newtons. Agora, a gente tem duas informações para terminar o exercício, porque a gente sabe que a resultante é k vezes q, módulo de q ao quadrado sobre d ao quadrado, vezes 7 nonos, e a gente sabe quanto é k vezes q, módulo de q ao quadrado sobre d ao quadrado. Agora a gente junta essas duas equações, a gente vai juntar exatamente essas duas equações que estão no final da lousa. E isso vai ficar como? Agora a gente vai terminar o exercício e isso vai ficar aqui. Se eu fizer a resultante numericamente vai ser 9 vezes 10 a sexta, eu estou escrevendo aqui, vezes 7 nonos. Esse é o valor em Newton, do que a gente vai ter. Agora é só a gente corta, a gente vai ter que a resultante é 7 vezes 10 a menos 6 newtons. Eu acho que esse é o resultado, eu vou comparar, mas se não bateu é porque tem alguma coisa numérica de matemática, a gente dá uma conferida, mas eu acho que esse é o resultado. Bom, espero que tenha ficado mais ou menos claro qual foi o caminho que a gente fez. A gente partiu dali, veio para cá, fez essa análise vetorial, calculou algebricamente, achou uma proporcionalidade e com essas duas equações aqui a gente terminou o exercício, tá ok? Espero que vocês tenham gostado, um abração, espero vocês no plantão.